Fala concurseiro, fala concurseiro. Sou Gabriel Santos, passando para dar início aqui a uma super aula de resolução de questões, tá? De resolução de questões, totalmente focada aí na sua prova, ok? O foco aqui é a gente responder questões ligadas aí à GCM Curitiba, tá? Iremos trabalhar aspectos que são relacionados aos poderes administrativos de forma totalmente direcionada para a sua banca. Já adianto, o estilo de cobrança da sua banca, ela não é uma das piores bancas, não é uma das piores situações conceituais, no caso, né, em relação a questões conceituais, ela não é uma das piores, porém, quando ela pesa a mão, ela pesa de verdade, tá? E é isso que a gente tem que fazer, as diferenciações. É para isso que eu tô aqui, para a gente trabalhar esses aspectos em questão de prova. Para eu mostrar para vocês algumas diferenças, coisas que a banca costuma confundir, tá? Mas o que você tem que saber em termos de poderes é que a gente precisa conhecer os conceitos e estes conceitos são os que a banca normalmente tenta inverter. Você que está assistindo essa aula, você não vai perder essas informações de jeito nenhum, ok? Então, para quem não me conhece, me chamo Gabriel Santos, eu sou professor da Casa da matéria de Direito Administrativo. Estarei com você durante a sua preparação e a gente vai estar junto até depois da posse, tá? O que eu quero que você faça? A partir de agora você vai pegar papel e caneta, que a gente vai ter aqui uma aula e nós temos pouquíssimo tempo, tá? Para falar de muitos assuntos que são pertinentes para a sua prova. Então, eu vou ser direto, claro e objetivo e eu quero que você acompanhe junto comigo e faça as anotações necessárias. Então, vem comigo aqui, vem comigo para a gente trabalhar as nossas questõezinhas. Olha a primeira questão aí na sua tela, questãozinha bem recente já, né? Questãozinha bem recente aí, olha isso. Joaquim e Pedro, estudantes do curso de Direito da Universidade Federal, trocaram socos e chutes durante a aula do curso. Depois de regular processo administrativo, o reitor da universidade decidiu aplicar a penalidade de suspensão aos referidos estudantes. Nesse caso, o reitor fez o uso do poder. Vamos lá, pessoal. Existem dois tipos de poder. O poder chamado de poder estrutural, que é aquela divisão, né, a tripartição dos poderes, que é a estrutura do Estado que segura o Estado, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. E eu tenho os poderes administrativos, que são ferramentas que ajudam o Estado a desempenhar as suas atividades. Como exemplo disso, nós temos poder de polícia, poder hierárquico, poder disciplinar, poder discricionário, poder vinculado, poder normativo, poder regulamentar. Então, estes são os chamados poderes administrativos ou poderes instrumentais, porque são instrumentos, ferramentas que ajudam o Estado a desempenhar as suas atividades. Aqui, a banca é bem clara e você tem que ir pegando as informações. Acompanhe, ó. Aqui ela falou que eu tenho dois alunos, Joaquim e Pedro, tá? Eles são estudantes de um curso de Direito de uma universidade federal. Logo, no momento em que eles fazem a matrícula nesta universidade federal, nasce entre eles um vínculo jurídico especial. Já vai guardando as palavrinhas-chave, tá? Vínculo jurídico especial. Como assim, professor? Quer dizer que na hora que eles se matriculam, eles estão ligados à disciplina da Universidade Federal. Vocês estão entendendo? Então, na hora que eles se matriculam, eles estão ligados à disciplina desta Universidade Federal. É como se eu estivesse, vamos lá, vamos imaginar que eu estivesse nesse curso de Direito, tá? Quando eu falo que eu estou ligado, linkado à disciplina deste curso, é a mesma coisa que eu falar que eu estou ligado a essa universidade. Na hora da matrícula, eu já aceito ficar ligado à disciplina, certo? Então, é como se eu fosse um particular que estivesse com vínculo com a administração pública. No caso aí, a administração pública federal, porque é uma universidade federal. Aí a gente vai para duas diferenciações que as bancas amam confundir, tá? Que é o poder de polícia e o poder disciplinar. Deixa eu logo te adiantar isso daqui. Vamos lá, ó. Se a sua banca vier tentando te enrolar em relação à diferença do poder disciplinar para o poder de polícia, você já sabe que eu preciso guardar essas dicas que eu vou te dar agora. Presta atenção no que eu vou falar. Existe o chamado poder de polícia, que a banca vai tentar confundir com o seu poder
disciplinar. O poder de polícia é quando eu tenho a administração pública. Preste atenção, ó. É quando eu tenho a administração pública aplicando uma sanção. Esta aplicação da sanção é em relação, aí tem que prestar atenção, a um particular. Guarda a primeira informação. Ok? O poder disciplinar, ele também vai ter a administração pública aplicando uma sanção. Eu também vou ter a administração pública aplicando uma sanção. Porém, eu tenho duas vertentes para a aplicação desta sanção. Professor, que vertentes são essas? Eu posso ter a administração pública aplicando uma sanção aos seus agentes, que aqui não tem dúvida, a administração pública aplicando uma sanção dos seus agentes, aqueles agentes que cometeram algum tipo de infração funcional, não tenho dúvida, tá? Isso daqui é a aplicação do poder disciplinar. Porém, eu tenho a administração pública também podendo punir, de acordo com o poder disciplinar, um particular. Professor, agora é que eu não sei como é que eu vou responder essa questão, porque tudo é particular, professor. E agora, né? Vamos lá. Olha a palavra-chave, olha o pulo do gato que você tem que ter. Presta atenção. No poder de polícia, a administração pública, ela vai aplicar uma punição. A banca pode dizer que ela vai aplicar uma sanção. Mesma situação no poder disciplinar, a banca pode dizer que ela vai aplicar uma punição ou uma sanção. Certo? Se no poder de polícia, tá? Aqui aplicou punição em relação aos seus agentes, a administração pública punindo ou sancionando seus agentes, poder disciplinar, não tem discussão. O problema está no particular. Quando a administração pública pune um particular sem vínculo, ou seja, não tem ligação nenhum com esse particular, eu tenho poder de polícia. Quando a administração pública pune um particular com vínculo, temos a aplicação do poder disciplinar. Presta atenção. Joaquim e Pedro, que são estudantes dessa Universidade Federal, na hora que ele se matricula à Universidade Federal, ele está assumindo a disciplina daquela universidade. Logo, eu consigo compreender que eu tenho uma aplicação do poder disciplinar. Por quê, professor? Porque eu tenho um vínculo jurídico especial. Eu tenho um vínculo jurídico especial. O poder aplicado aqui é o poder disciplinar. Não me marque poder de polícia. Poder institucional não vai existir aqui para os nossos poderes instrumentais. Poder regulamentar não tem nada a ver com isso e o normativo também não tem nada a ver com isso. Aqui o regulamentar, para a gente deixar completo seu estudo, está ligado aos chefes do Poder Executivo. Chefes do Executivo. Que eles vão criar decretos regulamentares para dar cumprimento à lei. Execução e cumprimento à lei, tá? Eles vão elaborar os seus decretos regulamentares. Vai guardando as informações, tá? Regulamentares. Lembrando que estes decretos regulamentares, eles não inovam no ordenamento jurídico. Não inova no ordenamento jurídico. Vou abreviar, vou botar só o J. Decretos regulamentares, tá? Se o decreto for regulamentar, não inova no ordenamento jurídico. Porém, aí tem a exceção. Salvo decreto autônomo. Decreto autônomo pode sim inovar no ordenamento jurídico. Decreto autônomo, tá? Isso daqui pode te ajudar, inclusive, em direito constitucional. Decreto autônomo, pessoal, é aquele decreto que eu posso utilizar, por exemplo, para... de uma forma bem simples, tá? É aquele decreto que eu posso utilizar, por exemplo, para excluir uma função, tá? Para excluir um cargo, desde que eles estejam vagos, tá? Tanto que esta situação de decreto autônomo, da edição de decreto autônomo, pode ser
que é uma atribuição em regra do presidente da República, tá? Decreto feito pelo presidente da República, ok? Pode ser delegado, posso repassar essa competência para frente. Professor, como que eu vou repassar? Na verdade, para quem que vai ser repassada essa competência? Embora o próprio texto constitucional fale que as atribuições do presidente da República são de natureza privativa, nem tudo eu posso delegar. Eu só posso delegar, dentro daquelas situações ali das atribuições do presidente da República, eu só posso delegar a edição de decreto autônomo, posso delegar prover ou desprover as ideias ligadas ali aos cargos públicos, aos provimentos, beleza? Aí preste atenção, esse decreto ele pode ser utilizado, decreto autônomo, tá? Não regulamentar, isso aqui é exceção. Decreto autônomo ele pode ser utilizado para a organização da administração pública desde que não implique o aumento de despesas, certo? Desde que não implique a exclusão de órgãos públicos, por exemplo. Assim também como ele pode ser utilizado para a exclusão aí de funções ou cargos desde que eles estejam vagos. Só que é exceção. E o presidente da República pode passar a edição desse decreto, pode delegar para o PGR, o Procurador-Geral da República, o AGU, o Advogado-Geral da União e os ministros de Estado, tá? Então é exceção isso daqui. A regra é que o decreto autônomo ele não pode fazer inovação no ordenamento jurídico. Ele não inova, só vai inovar se esse decreto ele for um decreto autônomo. O regulamentar não inova no ordenamento jurídico, o decreto autônomo, que é exceção, inova. Professor, eu levo qual para a minha prova? Leva a regra. Você só responde de acordo com a exceção se a banca te perguntar sobre a exceção. A banca olha para você e fala, o decreto, se perguntar só o decreto. Decreto inova no ordenamento jurídico? Não, porque tu vai lembrar do decreto regulamentar, que é a regra. A não ser que a banca, o decreto autônomo inova no ordenamento jurídico, aí você responde que sim, porque a banca perguntou pela exceção. Só respondo de acordo com a exceção se a banca perguntar de acordo com a exceção. Presta atenção. O normativo, que normalmente as bancas utilizam como sendo sinônimo esses dois aqui, ó, normalmente esses dois aqui são considerados sinônimos, regulamentar e normativo. Quando ela diferencia, você lembra que o regulamentar fala dos decretos dos chefes do executivo e o normativo fala da edição de atos. Edição de atos de caráter geral, os atos gerais ou abstratos. Guarda aí essas dicas, porque na hora da tua prova vão ser muito úteis. Bora para a próxima questão. Ó. Primeiríssima questão aí, gabarito letra C. Olha a questãozinha de número 2. Referente ao direito administrativo, assinale a alternativa correta, tá? Referente ao direito administrativo, assinale a alternativa correta. Aquilo que eu falei, ó. A tua banca, ela trabalha informações de uma forma bem simples, mas às vezes quando ela quer pesar a mão, ela pesa mesmo. Você tem que estar ciente disso. Vamos lá, ó. Quando eu falo em relação a esta questão, vamos item por item, a banca que é a correta. Vamos lá. No controle judicial da atividade administrativa discricionária, cabe ao Poder Judiciário substituir a decisão do administrador, analisando e julgando o mérito do ato administrativo. A banca está pedindo o item correto, tá? A banca está pedindo o item correto. O que tu vai prestar atenção? Falou em relação ao Poder Judiciário. Você lembra que o Judiciário ele não julga mérito. Ele julga legalidade. Judiciário não julga mérito. Ele julga legalidade. Tanto que você vai lembrar assim, ó. Falou em atos administrativos, por exemplo. Os atos administrativos, eles podem ser anulados ou revogados por meio do princípio da autotutela administrativa, ok? Eles podem ser revogados, eles podem ser anulados. Anular o ato, tá? Pode ser feito tanto pela própria administração pública, como pelo princípio da autotutela que eu acabei de citar, ou pelo Poder Judiciário. Por quê, professor? Porque envolve aspectos de legalidade. Já a revogação, que tem mérito administrativo, o Judiciário ele não se mexe, porque o Judiciário não revoga ato dos outros. Certo? Por quê, professor? Porque o Judiciário não julga mérito, ele só julga legalidade, ok? Então, quando a banca fala que no controle judicial, a atividade discricionário é onde tem mérito. Discricionário e judiciário não pode andar junto, tá? Cabe ao judiciário substituir a decisão do administrador analisando e julgando mérito. Judiciário não analisa mérito, não julga mérito administrativo. A letra ela tá o quê? Errada. Olha a letra B.
O excesso de poder ocorre em casos nos quais a autoridade pública atua fora dos limites, ok, ó. Quando atua fora dos limites da sua competência, isso daqui é considerado uma das espécies do abuso de poder, ok? Em qual modalidade, professor? Excesso de poder, gabarito. Letra B. Agora, quando foge da finalidade pública, é desvio de finalidade, a modalidade, mas também é considerado abuso de poder. Existem os dois, tá? Existe o abuso de poder na modalidade excesso e na modalidade desvio. Abuso de poder existe na modalidade excesso, na modalidade desvio. Modalidade excesso, fora dos limites da competência. Ok? Desvio é quando a gente tem ali o abuso de poder em relação à sua finalidade, tá? Quando desvia aí, quando o vício está no elemento finalidade. Beleza? Olha assim, poder regulamentar é o escalonamento do plano vertical dos órgãos e agentes da administração, tem como objetivo a organização da função administrativa? Não, pessoal. Não. Se eu falo em escalonamento no plano vertical, eu estou falando de hierarquia, tá? Organização da função e hierarquia. O certo aqui era poder hierárquico e não regulamentar. D. Atribuições de delegar e avocar competências decorrem do poder disciplinar. Não é do poder disciplinar, poder hierárquico. É do poder hierárquico, ok? Embora a banca goste de confundir, você não pode esquecer. Deixa eu só colocar aqui para você, ó. Avocar, tu lembra que é tomar para si uma competência. Delegar, tu lembra que é repassar uma competência. Mas nem tudo pode ser delegado. Tu vai guardar assim, ó. Olha a dica que eu vou te dar agora. Ó. Não pode delegar. Pessoal, isso daqui eu sempre falo nas minhas aulas, porque isso despenca em prova. Não pode delegar a cenoura. Professor, que diabo é isso? Calma, vou te explicar. Vou te explicar. Não pode delegar atos que sejam de competência exclusiva de um órgão ou de um agente. Competência exclusiva de um órgão ou de um agente. Exclusiva de um órgão ou de um agente. Ok? Não pode delegar a edição de atos normativos não pode delegar a decisão de recursos administrativos. Recursos administrativos. O que é que não se pode delegar? Não se pode delegar a cenoura. Ok? Vai guardando aí, porque isso é importante. E a S são atributos do poder de polícia: imperatividade, finalidade e motivação. Imperatividade, finalidade e motivação. Você sabe que isso daqui está o quê? Errado. Por quê, professor? Porque quando eu falo em relação ao poder de polícia, a gente até tem um aspecto relacionado à imperatividade, tá? Não de forma direta, certo? Não de forma direta, mas temos, certo? Porque os atributos clássicos do poder de polícia é a discricionariedade, a autoexecutoriedade e coercibilidade. Como que eu vou decorar, professor? Você vai decorar assim, ó. Falou em atributos do poder de polícia.
atributos do poder de polícia, você lembra da dica. Você lembra da dica. Ok, professor? O que seria a dica? Quais são os atributos? Discricionariedade. Discricionariedade. Coercibilidade. E autoexecutoriedade. Ok? Discricionariedade, coercibilidade e autoexecutoriedade. Esses são os atributos do poder de polícia. Lembra da dica, que tu nunca mais erra a questão na tua prova. Perfeito, professor? Vamos para a próxima. Bora para a próxima. Aqui tá errado, né? Falou da finalidade, imperatividade e motivação. Errado, esses não são os atributos. Gabarito aqui da nossa segunda questão, gabarito letra B. Olha a questão de número 3. Assinale a alternativa correta conforme o direito administrativo. Vamos prestar atenção aqui. Ó. Na acepção objetiva, o termo governo consiste na cúpula diretiva do Estado responsável pela condução das atividades estatais. Vamos lá, aqui é uma questãozinha interessante, tá? Se eu falo o termo governo, eu lembro do governante, tá? Quando eu falo na cúpula diretiva do Estado, é quem toma as decisões. Governante tomando decisões, o sentido aqui é subjetivo, porque está ligado ao sujeito. Então é na acepção subjetiva, porque eu estou falando das pessoas, dos agentes, dos órgãos, a preocupação da administração no meu sentido subjetivo, tá? É ligado a quem que faz a atividade, quem que executa a atividade, não o que está sendo feito. Olha B, a função típica do judiciário consiste na defesa concreta dos interesses públicos, sempre atuando dentro das leis. Pessoal, função típica do judiciário é julgar. Quando eu falo defesa concreta dos interesses públicos, não necessariamente eu posso falar do judiciário. Poderia colocar aqui até mesmo o poder executivo, mas judiciário não. Tá? Olha a C. O Poder Executivo, ao editar medidas provisórias, exerce sua função típica administrativa. Se é edição de medidas provisórias, não é uma função administrativa. E não é típica, é uma função atípica do Poder Judiciário. E que função é essa? Função legislativa. Porque legislar é uma função típica do legislativo, tá? Também chamada de função legiferante, ok? Bora lá. Letra D. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços, campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos, imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores. Isso daqui, pessoal, está perfeito, tá? É o princípio da impessoalidade. Em sua acepção, que é vedação à autopromoção. Que é isso, professor? Quer dizer que o agente público ele não pode se utilizar da máquina pública para se autopromover. Gabarito, letra D. Olha, a autoexecutoriedade e coercibilidade dos atos administrativos caracterizam exemplos de prerrogativas decorrentes do princípio da eficiência. Pessoal, se há autoexecutoriedade e coercibilidade, a gente está ligado aqui ao poder de polícia. São as suas características do poder de polícia. Se eu ligo ao poder de polícia, esses dois aqui não estão ligados ao princípio da eficiência, mas sim à supremacia do interesse público. Logo, como gabarito, nós temos a nossa letra
D. Gabarito, letra D. Seguimos. Questão de número 4. Os poderes administrativos representam instrumentos que a administração pode utilizar para cumprir seus objetivos e suas finalidades. Um exemplo desses poderes é a faculdade que dispõe a administração para, olha as palavras-chave, condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades, direitos individuais, se vir também como palavra-chave, a abstenção de fato. Abstenção de fato. Condicionar, restringir direitos, liberdades, seja individual, seja liberdades negativas. Eu estou diante do chamado poder de polícia, tá? Aqui estamos diante do chamado poder de polícia. Ok? Olha a próxima. Guarda as palavras-chave. Na administração, a utilização do poder deve guardar conformidade com a lei dispuser. O que a lei dispuser. Diante dessa afirmação, é correto afirmar que se o agente público não agir de acordo com a lei, poderá incorrer em qual situação? Se o agente público não agir de acordo com a lei. Se não agir de acordo com a lei, quebra um princípio chamado de princípio da legalidade, porque a administração pública somente pode fazer aquilo que está escrito na lei. Se eu não agir de forma com a lei, aí a questão foi bem genérica, porque ela poderia ter especificado mais. Professor, se atuou fora dos limites, seria abuso de poder na modalidade de excesso. Professor, se fugiu da finalidade pública para um interesse pessoal, a gente teria abuso de poder na modalidade de desvio de poder. Como a banca foi genérica, você responde o quê? Isso aqui é basicamente um abuso de poder. Omissão de poder não, ação comissiva, ação omissiva não tem nada a ver, o uso do poder não. Aqui é o abuso do poder. Gabarito, letra B. Seguimos. Qual é o significado da expressão uso do poder na administração pública? Expressão uso do poder. O que seria isso? Vamos lá. É o poder administrativo representado como uma prerrogativa especial de direito público? Já sabe que está correto. Prerrogativa especial de direito público é aquela prerrogativa que extrapola os direitos comuns. Então, sim, eu tenho essa prerrogativa especial. Outorgada aos agentes do Estado. Perfeito. Sabe por que é outorgado? Passado para os agentes do Estado? Simples. Porque o que o agente fizer de bonito ou de feio é como se fosse a própria administração pública que estivesse fazendo. Entenderam? Então, isso é importante que você entenda. É quando o Estado está realizando seus atos. Não, é através de seus agentes. É o Estado interferindo nos poderes, não interfere nos poderes. É quando o Estado percebe que deve agir de forma imediata. Não. Apenas utiliza do uso do poder em que a lei silencia. Não, pelo amor de Deus. E detalhe, tá? Lembre-se que o silêncio administrativo, vou puxar para outra coisa, tá? Já, ó, atos administrativos. O silêncio administrativo, por si só, ele não produz efeitos, tá? Questão de número 7. Um servidor público em uma instituição de ensino deslocou-se com o veículo da instituição para uma cidade vizinha, para realizar um trabalho de campo com estreito interesse público envolvido. Ao terminar o serviço, na cidade vizinha, antes do prazo previsto, resolveu aproveitar o tempo vago para fazer um tour pela cidade, conhecendo os pontos turísticos. O gestor da instituição de ensino tomou conhecimento de tal atitude e deve aplicar uma sanção disciplinar ao servidor. É a administração, ó, punindo o servidor, a administração sancionando o servidor. Se a administração pública sancionando um servidor, é óbvio que eu estou falando do poder disciplinar. E lembre-se, tá? Que como ele utilizou essa situação, ainda tive um abuso de poder aqui, né? Lembra? Quando ele utilizou-se do veículo, por exemplo, tá? Do trabalho, por exemplo, da função, para ir fazer um tour na cidade, ele buscou um interesse pessoal ali, ok? Logo, a gente está diante de um abuso de poder na modalidade de desvio de poder, certo? Mas como é a sanção? A banca foi bem clara. Sanção em relação ao servidor. Essa atitude da administração está pautada em seu poder disciplinar. A administração pública punindo os seus agentes, o seu servidor, ok? E para finalizar, com o poder disciplinar atribuído à administração pública, busca-se punir os seus agentes pela prática de infrações em caráter funcional. Se é caráter funcional, eu estou falando de infrações funcionais. Eu estou falando das infrações dos servidores, dos seus agentes. Logo, as infrações são infrações administrativas.
tá? Se for infração penal, eu fujo do direito administrativo e vou para o direito penal. É outra esfera e são independentes. A banca não perguntou sobre as infrações, são apenas sanções administrativas. Não entra sanções penais, não entra sanções cíveis, tá? Logo, como gabarito, temos a nossa letra B, ok? Você tá vendo como é fácil? Você tá vendo como é simples? Essa é a minha missão, simplificar ao máximo aqui o direito para você, tá? Eu não quero de forma nenhuma te tornar especialista no direito administrativo. Eu quero te tornar especialista em acertar a questão na sua prova. Especialista na matéria você se torna depois, ok? Então a gente finaliza aqui essa aula. Eu sei que é pouco tempo para muito assunto, tá? Mas eu espero ter te ajudado de alguma forma. Para quem não me conhecia, me chamo Gabriel Santos, sou policial militar do estado do Ceará, tá? Há pouco tempo atrás eu estava na mesma situação que vocês, correndo atrás de um sonho, correndo atrás de um objetivo, tá? E se eu conseguir, eu tenho certeza que você também vai conseguir. É só você não desistir, ok? Se gostou da didática, se possível, se não for pedir demais, segue lá nas redes sociais, @professor Gabriel Santos, e estaremos juntos até depois da posse. Que Deus abençoe a sua vida. Até mais, valeu e tchau, tchau.